Estou aqui agora com a cantora e pastora Léa Mendonça, ela que está lançando um single hoje pela MK Music, que faz parte do DVD de 40 anos, né, de ministério de Léa Mendonça. Eu que estava no dia da gravação daquele DVD, foi uma bênção aquele dia, né, pastora? Foi maravilhoso. Até hoje tá aquelas imagens, aqueles momentos, aquelas pessoas na minha mente. São 40 anos de ministério, um DVD maravilhoso, convidados maravilhosos, né? Uma produção de primeira qualidade, músicos, uma banda, uma orquestra, o Mel, que trabalhou muito bem. Então não dá para esquecer. E você sabe que eu faço coberturas de eventos, né? Como jornalista, a gente sabe que é um caos, costuma ser muito caótico, muito agitado, mas naquele dia, aquela gravação, a gente até conversou no dia, né? Foi muito tranquilo, foi tudo muito sereno, né? Eu não gosto de trabalhar em tumulto, porque eu fico mais tensa ainda. E a gente, para poder cantar, gravando um DVD, você tem que estar bem serena, tranquila, para passar a mensagem, né, para interagir com o público. E nós chegamos lá cedo, fizemos tudo cedo, e em menos de 2 horas a gente gravou as 11 canções, igreja lotada, o povo chegou junto, as jornalistas estavam lá, ó, de prontidão, fazendo um trabalho lindíssimo. O pleno sempre ocupando seu espaço com excelência. Marina estava lá, Marina participou da gravação. Então, isso tudo é Deus que faz, né? Deus nos ajuda, a gente nós fazemos a nossa parte e Deus vem e derrama a sua unção. Agora falamos de Memórias, né, que é o single de hoje. Qual uma participação especial? Conta como é que foi esse feat, como é que foi a escolha do seu parceiro dessa canção, dessa gravação. Ó, Memórias não podia faltar, porque é a canção que marcou a minha vida e o meu ministério, né? Até o CD Louvor Profético, as minhas obras não tinham, é, não estavam sendo conhecidas em todo o Brasil, em se tratando de MK, né? Que a MK trabalha com excelência, tudo que ela faz tem um alcance muito grande, e até esse CD Louvor Profético não estava acontecendo. Então, isso foi uma oração que eu fiz. Eu falei, Senhor, se não for para acontecer no meio fonográfico, porque é para isso que eu estou aqui, né? Então, que eu fique só na minha igreja, fazendo o que eu gosto de fazer, que é dar aula de escola dominical, de ajudar ali no ministério. Mas aí o Senhor mudou a minha história exatamente com essa canção Memórias, né, que conta um pedaço da minha história. Quando eu parei de me preocupar com as coisas aqui de baixo e comecei a pensar nas coisas lá de cima, trazer à memória coisas boas, a coisa começou a acontecer, né? Porque a gente ajuda também com os nossos pensamentos. E na hora de escolher o Marquinhos, ele foi o mais disponível, sabe, no momento para mim. Às vezes a gente corre atrás de algumas pessoas e não consegue falar. E quando eu falei com o Marquinho, até por ele começar também pelo Altos Louvores, eu sou fundadora do grupo, fiz parte da primeira formação, ele fez parte da terceira formação. E o Marquinhos, ele é cantor, produtor, compositor, tem uma voz maravilhosa, tem um alcance lindo, é simples, é uma pessoa de Deus. Quando eu convidei, ele aceitou na hora. E isso para mim foi uma alegria. Ele estava lá no dia, participou, de vez em quando a gente se encontra. Então, o Marquinhos é gente nossa. O Marquinhos que nós estamos falando é Marquinhos Gomes, que estava na gravação e cantou Memórias com a pastora Léa Mendonça no dia. E Memórias, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Essa é uma frase muito marcante, um versículo muito marcante. E conta aqui para quem está nos assistindo como trabalhar a memória para só trazer coisas boas, para se fixar no que se traz esperança. A senhora tem alguma dica? Olha, sua pergunta é muito forte, muito difícil, mas é muito importante. Porque o cérebro tem o vício de pensar em coisas negativas. Se você bobear, uma coisa que te aconteceu anteontem, você ainda está remoendo hoje, porque o cérebro se alimenta disso. Você pode ver que tem pessoas que, quando elas são autopiedosas, quando elas gostam de ficar massageando a dor, fica meses.
Isso pode perdurar e se tornar uma doença, uma depressão, né? Então, trazer à memória coisas boas é um exercício que precisa se tornar um hábito. Na verdade, eu estava passando por um momento muito difícil e eu pedi para o Senhor falar comigo, abri a Bíblia, caiu nesse versículo de Lamentações 3. E aí eu fui estudar mais a fundo por que Jeremias escreveu aquilo. Porque, na verdade, Jeremias era de uma família sacerdotal. O pai de Jeremias queria que ele continuasse o legado do sacerdócio. Só que Deus não chamou Jeremias para ser sacerdote, chamou ele para ser profeta. Sacerdote, todo mundo quer ouvir, porque o sacerdote leva a dor do povo para Deus. O profeta não. O profeta traz a vontade de Deus para o povo. O povo não quer a vontade de Deus. O povo quer que Deus respeite a sua dor, que Deus mande vitória, que Deus faça e aconteça. E Jeremias enfrentou um Israel, um Judá, uma Jerusalém muito idólatra, muito distante de Deus. E o povo, quando ele profetizava, queria matar ele. Então chegou um momento em que ele falou: Deus, eu não estou mais entendendo isso. Aí ele chorava, né? Era um ministério muito duro. Ser sacerdote, ser pregador da palavra, é mais fácil do que você trazer mensagens que Deus quer falar com o povo. E aí Deus disse para ele que como ele deveria proceder, né? E aí ele diz: eu quero trazer à memória só o que me dá esperança. Não quero mais ficar pensando no Judá que não ouve a minha voz. Deus não me chamou para convencer, Deus me chamou para pregar e ele é que faz a obra. Então, quando eu estudei sobre isso, eu falei assim: meu Deus, é isso. Deus está falando comigo. Eu preciso tornar minha mente, minhas lembranças boas, um hábito. E de lá para cá, Monique, minha vida realmente mudou completamente. Eu não, autopiedade eu não tenho. Mania de ficar pensando no negativo não tenho, porque eu exercitei, eu sofri muito com frases que eu ouvia, que entrava aqui e descia para o coração, sabe? Eu acabei contraindo 2 úlceras no duodeno, de tanto que eu pensava, não vai dar certo, o que é isso? Olha a frase que falaram, e o meu marido ali sempre, Leia, olha Deus trabalha com tempo, Leia, Deus trabalha com tempo, né? Que você precisa ter gente boa do seu lado para te levantar quando você só quer colocar a cabeça no buraco, como um avestruz. E mudou, minha vida mudou. De 2003 para cá, Leia Mendonça é outra pessoa, pensando nas coisas boas e lá de cima. Com essa mensagem fortíssima, a gente encerra agora. Mas antes, eu vou pedir para a senhora convidar a todos que estão nos assistindo a conferir a releitura, né, a gravação ao vivo deste clássico que está disponível no YouTube e nas plataformas de música da MK Music, né? Exatamente, a MK, que fez essa produção maravilhosa, o Melk, que é o produtor musical, e essa canção já está em todas as plataformas de streaming, Spotify, Deezer, YouTube Music e etc e tal, a sua preferida, com certeza a Leinha está lá, né? E no YouTube que está o clipe, um clipe maravilhoso que eu gravei com a participação do cantor Marquinhos Gomes. Muito bom falar de lembranças boas, falar de atitudes e de novos hábitos. E essa canção não apenas fala sobre isso, mas nos ajuda a usar a armadura de Deus. Se tentarem contra mim, se preparem, vão se arrepender. Eu estou em Cristo, sou imbatível e é claro que eu vou vencer. Amém. Confere lá.